Hoje o tema da nossa mensagem é: o que é a ceia? Se tu também quer saber o que é a ceia, se inscreve aqui no canal, acompanha, porque toda segunda-feira a gente tem episódio novo dessa série que está acontecendo aqui e que está imperdível. Amados, tendo dito isso, eu te convido a sentar à mesa. Que tema polêmico, que mensagem polêmica é essa? O que é a ceia? Não tem como a gente falar de mesa sem falar da ceia, da Santa Ceia, daquele momento em que Jesus, reunido com os seus discípulos, deixou um marco na história. Quantas casas têm quadros representando este momento? Quantas famílias olham para aquilo e fazem daquele momento, daquele quadro, um memorial? E a verdade é que a ceia, de fato, é um memorial. A palavra de Deus nos diz que Jesus fala para os seus discípulos que é para nós fazermos isso em memória dele. Como eu disse em alguma das nossas mensagens, o Senhor não faz coisas por coincidência. Então, quando Ele prepara uma mesa, não de qualquer forma, mas o momento onde Ele pede para que os discípulos dele entrem numa cidade, procurem um lugar, preparem uma mesa, Ele sabia que naquele lugar, Ele não só comeria com eles, não só se entregaria como sacrifício, mas também construiria um memorial daquilo que é preciso ser feito para reafirmar o nosso relacionamento com Ele. É na ceia que o Senhor não apenas desmascara algumas pessoas, mas é também na ceia onde Ele libera perdão. É na ceia onde Ele deixa claro o porquê Ele veio a essa terra, o propósito pelo qual Ele estava aqui e o que estava prestes a acontecer. É na ceia que Jesus prediz a sua morte, mas também a sua ressurreição. É na ceia onde, com todas as letras, Ele diz que irá se entregar e que cada vez que a gente comer o pão e beber o vinho, nós estaremos fazendo isso em memória dele. Por isso que cada vez que nós participamos da ceia, cada vez que nós comemos do pão da vida e tomamos do vinho que representa o sangue de Jesus vertido naquela cruz para nos dar livre acesso ao nosso Pai, nós estamos levantando um memorial, mas também reafirmando que nós temos um relacionamento com Ele. Cada vez que nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos declarando para o mundo espiritual que nós fomos comprados por um alto preço, um preço que nenhum outro poderia pagar, um preço que somente o Cordeiro sem mácula, Jesus Cristo, sem pecado, somente Ele poderia pagar por nós. Somente o sangue de Jesus tinha este poder. E foi por isso que antes de sofrer todas as dores de estar no Calvário, por isso que antes de ser açoitado, crucificado, cuspido, Ele preparou uma ceia, Ele preparou uma mesa, Ele deixou pré-estabelecido o que para Ele era hábito, o que para Ele era memorial, o que para Ele era a evidência de uma nova aliança. Por isso a ceia não é somente o lugar para mostrarmos para os nossos irmãos que estamos em comunhão, mas é o lugar para mostrarmos para nós mesmos
que sem esta comunhão nós estaríamos mortos. Sem este pão e este sangue, nós estaríamos separados da graça e do reino de Deus. É nessa mesa, é nesta ceia que o Senhor tem nos chamado para compartilhar. Em um dos nossos retiros, nós recebemos um mestre da palavra. E ele falou algo sobre a ceia que eu jamais vou me esquecer. Ele disse que o que nós temos feito hoje em dia, primeiramente ele levou a ceia no nosso primeiro dia de acampamento. Normalmente nós ceiamos no último dia. E naquela ministração, inundada por amor e zelo, ele nos ensinou que nós devemos parar de correr para comer. Nós devemos parar de correr, de ir atrás para sentar 10 minutos e comer. Nós precisamos parar de correr e querer lutar as nossas guerras na força do nosso próprio braço. Mas ele nos ensinou que nós precisamos, primeiramente, comer. E aí sim, seremos restaurados, e aí sim seremos fortalecidos, e aí sim seremos cheios e poderemos enfim correr a carreira que nos foi proposta. Por isso meu convite para ti é que tu pare de correr para comer, mas que tu tenha tempo e comunhão com o Senhor, que em uma ceia predisse que te compraria por um alto preço, um preço de sangue, um preço de cruz, um preço que dificilmente nós pagaríamos pela pessoa que nós mais amamos nessa terra. Mas ainda que distantes, e ainda que não o conhecêssemos, Ele nos escolheu primeiro e decidiu nos amar quando nós ainda não o amávamos. Ou seja, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro.